Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando sobre quem é Jesus. Você ainda que não assistiu as duas últimas aulas, os dois últimos vídeos, é só acessar o nosso canal, Ailson Borges, e lá já está gravado as duas últimas aulas. Nós estamos nessa série Quem é Jesus? Nós já falamos com base na palavra de Deus, com base nas escrituras sagradas, que Jesus ele é o Filho de Deus. E como o Filho de Deus, ele possui a natureza divina. E afirmamos também, com base na palavra, afirmamos que Jesus ele é o Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele possui a natureza humana. E Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem. E essa foi a razão do Conselho de Nicéia, ou melhor, o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325, onde a heresia, chamada arianismo, foi condenada como heresia, porque cujo autor Ário, o presbítero da cidade, da igreja de Alexandria, ele dizia que Jesus não era plenamente homem. Jesus era plenamente Deus, entretanto não era plenamente homem. Já por outro lado, o bispo Alexandre, da cidade de Alexandria, afirmava e cria de forma correta, de acordo com as escrituras. Dizia que Jesus era, de fato, plenamente Deus e plenamente homem. Jesus possuía uma natureza divina e uma natureza humana. E essa questão de Jesus possuir as duas naturezas, tanto a natureza divina bem como a natureza humana, a Bíblia vai chamar de o grande mistério. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Portanto, a compreensão de entender que, de fato, Jesus ele é o Filho de Deus e possui a natureza divina, bem como é o Filho do Homem e possui a natureza humana, é chamado na Bíblia de o grande mistério. Quando diz assim, grande é o mistério da piedade, está se referindo a Jesus. Diz, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aqui está se referindo a Jesus Cristo, que Jesus, ele foi manifestado na carne, ele sendo o Filho de Deus, sendo Deus, ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E a heresia o arianismo, cujo autor foi Ário, foi condenado como heresia na cidade de Nicéia, no concílio que acontecia na cidade de Nicéia no ano 325, convocado pelo imperador Constantino I. Entretanto,
não houve um fim no que diz respeito ao surgimento de novas heresias, no que diz respeito às naturezas de Jesus. Depois surgiu, ainda no século IV, a heresia chamada apolinarismo, cujo autor foi Apolinário, que nasceu no ano 310, faleceu em 390. Ele foi o bispo da cidade de Laodiceia. E Apolinário, ele dizia que Jesus, ele não era plenamente homem, que a alma que estava em Jesus não era uma alma humana, era uma alma divina. E, portanto, esse ensinamento de Apolinário, o apolinarismo, foi condenado como uma heresia no ano 381, na cidade de Constantinopla, no concílio. O fato de Apolinário dizer que a alma que estava em Jesus não era uma alma humana, mas uma alma divina, isso é uma heresia que vai de encontro contra as escrituras sagradas, onde afirma que Jesus ele possui de fato duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus, como homem, ele possuiu sim uma alma humana, e Apolinário ele estava errado, ele estava equivocado ao afirmar que a alma que estava em Jesus não era uma alma humana, mas uma alma divina. E, portanto, o apolinarismo foi condenado como heresia no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Só que surgiu outra heresia. Agora, depois dessa, surgiu o nestorianismo, cujo autor foi Nestório. Ele nasceu em 380 e faleceu em 451. O nestorianismo afirmava que em Jesus, no homem Jesus, no corpo, possuía duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Ele ainda dizia que havia duas naturezas distintas em Jesus, e nessa natureza distinta não era uma natureza que era unida, não era as duas naturezas não estavam em união, em harmonia, e que no corpo do homem Jesus havia duas personalidades, dois homens, duas pessoas, e isso vai contra a Bíblia Sagrada. E essa heresia chamada nestorianismo, cujo autor foi Nestório, ele foi condenado no Concílio de Éfeso no ano 431. E depois dessa heresia ainda surgiu outra chamada eutiquianismo, cujo autor foi Eutiques ou Eutico, que nasceu em 378 e faleceu em 452. Eutiques ou Eutico, ele disse que a carne de Jesus, do corpo de Jesus, não era como a nossa carne. E ele disse que a natureza humana de Jesus, quando Jesus ele foi encarnado, quando encarnou, quando tornou-se homem, a natureza humana de Jesus foi dissolvida pela natureza divina, e que Jesus ele deixou de ser plenamente homem. E isso é uma heresia, e foi condenado como heresia o eutiquianismo no concílio que aconteceu na cidade de Calcedônia, no ano
451, convocado pelo Papa Leão I, e nesse concílio da Calcedônia fizeram-se presente mais de 500 bispos, aonde a heresia o eutiquianismo, cujo autor foi Eutico, que nasceu em 378, faleceu em 452. Ele era bispo da cidade de Constantinopla. E nesse concílio que aconteceu na cidade de Calcedônia, no ano 451, afirmou o credo niceno, afirmou que o concílio que aconteceu no ano 325 na cidade de Niceia estava certo. E o concílio que aconteceu na cidade de Niceia no ano 325, lá ficou conhecido o credo niceno. A palavra credo quer dizer é uma palavra latina que quer dizer creio. E no credo niceno diz isso, abro aspas, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por meio dele foi criado todas as coisas nos céus e na terra. Pelo homem, pela salvação do homem, ele desceu dos céus, tornou-se homem, encarnou-se pelo Espírito na Virgem Maria, padeceu e foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, está sentado ao lado de Deus Pai, o qual há de vir de novo em sua glória e em seu poder, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E ainda ficou confirmado nesse concílio que aconteceu na cidade de Calcedônia no ano 451, de que Jesus era um homem perfeito. Ele era plenamente Deus e plenamente homem, possuía a natureza divina e uma natureza humana. Que Jesus, ele tinha uma natureza, duas naturezas, que não estava em confusão, que não estava misturada uma com a outra, e nenhuma era dissolvida pela outra. Portanto, a heresia que foi condenada como heresia, tanto o apolinarismo, o nestorianismo, o eutiquianismo, essas heresias foram condenadas como heresia porque afirmava que Jesus ele não era plenamente homem, que ele apenas era plenamente Deus. E nós, com base nas Escrituras Sagradas e a doutrina bíblica sobre Jesus, é que Jesus ele é plenamente Deus, possui a natureza divina, é Deus, e é plenamente homem e possui a natureza humana. E eu convido a você para estar compartilhando esse vídeo, para estar assistindo os próximos vídeos. E nós, ao final desta série, quem é Jesus, nós iremos compreender de fato e de verdade que Jesus não foi apenas um simples homem, que Jesus não foi apenas um profeta, que Jesus não foi apenas um espírito iluminado, que Jesus não foi apenas um mestre das causas sociais, não. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do homem. Jesus é plenamente Deus. Jesus é plenamente homem. E eu encerro esta aula com o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, se referindo a Jesus Cristo.
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E nós podemos compreender que Jesus hoje está ao lado de Deus Pai, que Jesus é o Deus homem. E 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Que Deus possa nos abençoar a cada dia. Eu convido a você para continuar assistindo os próximos vídeos, em nome de Jesus.